11 de setembro de 1973, Ana Lídia é sequestrada na porta do colégio Madre Carmen Salles, na L2 Norte, onde estudava. Em menos de 24 horas, é encontrada morta em um matagal perto da UNB, com sinais de tortura e estupro. Álvaro Henrique Braga, o irmão de 18 anos, e Raimundo Duque, amigo da família, são apontados como os principais suspeitos. Foi o que você acompanhou na primeira reportagem desta série. Pouco mais de 6 meses se passam e uma nova testemunha aparece nessa história. É Fátima Soares Maia. Ela diz ser próxima de Álvaro e Duque. E em depoimento à polícia conta que eram usuários de drogas e que Duque sequestrou, torturou e estuprou ela em um matagal. Fátima disse ainda que filhos de políticos importantes em Brasília a ameaçaram e também estavam envolvidos no crime contra Ana Lídia. Os citados são o filho do ministro da Justiça da época, Alfredo Buzaide Júnior, e Eduardo Rezende, filho do senador Eurico Rezende. A denúncia provoca uma reviravolta. A justiça, Álvaro diz desconhecer Fátima. Ela o acusa de mentir, mas pouco tempo depois passa a negar tudo o que havia dito e sai da cidade. Em seguida reaparece e aos jornais diz que só desmentiu porque estava pressionada e sob ordem de abafar o caso. Fátima reitera, Rezendinho e Buzaide Júnior também estavam envolvidos. Gastaram muito tempo, conduzindo esses relatos da Fátima, sobretudo, que parece-me que uma testemunha-chave, quem tinha uma relação de proximidade com o Álvaro, com o Duque. Então, eles falavam mais da situação dela, que ela saiu da Paraíba, que era uma mulher que perdeu a virgindade, uma jovem, desagregada, familiar. Então pegava todo esse contexto e depois tentava fazer com que o depoimento dela em diversos momentos teria sido contraditório. Desvia a atenção para uma situação que ela não é o foco ali seria a apuração, a autoria exatamente. É neste momento que os filhos do ministro da Justiça e do senador passam a ser tratados como suspeitos na morte de Ana Lídia e de envolvimento com o tráfico de drogas. O Ministério Público pede à Polícia Federal que investigue o tráfico em Brasília, mas o Ministério da Justiça proíbe. Essa apuração do caso da Ana Lídia foi extremamente falha. Houve um inquérito, houve uma denúncia do Ministério Público e menos de 2 anos depois houve uma sentença esdrúxula, uma sentença muito falha, que se ocupou muito em relatar a situação das testemunhas, de descredibilizar também as suas falas, os seus relatos, pessoas que depois dentro do próprio processo consta que teriam sido torturadas, mas isso não fica, é muito nebuloso, como já disse. Então o sistema de justiça falhou de forma veemente, principalmente do Poder Judiciário, que é a quem caberia, O Ministério Público, autor da ação, a Justiça teria que dar uma resposta nesse sentido. A própria perícia, à época da ditadura, sofria dessas mazelas das influências externas. Hoje, graças a Deus, nós não temos muito notícias disso no Brasil, que hoje podemos atuar de forma independente, autônoma e equidistante das partes. Álvaro Henrique Braga e Raimundo Duque foram presos por suspeita de envolvimento na morte de Ana Lídia e por causa do depoimento de Fátima. Só existem indícios que poderiam levá-lo a acreditar numa possível vinculação dele com o fato lamentável contado nesse processo. Esses indícios são todos eles baseados em depoimentos auridos na fase inquisitorial e depurados posteriormente no Ministério Público do Distrito Federal, somente com a presença do procurador designado para o caso, sem a presença do advogado das partes, portanto, inexistindo contraditório.
Eduardo Rezende, ou Rezendinho, é preso em um inquérito por porte e uso de drogas e nega envolvimento no crime de Ana Lídia. Eu trabalhei em Col, durante 6 meses eu trabalhei lá. E logo após fui para o Espírito Santo, para fazer campanha eleitoral, para um cunhado do meu pai. E retornei logo então soube desse fato, que eu estava foragido da justiça, para com o meu nome, porque eu sou casado, vou ter um filho, estou com a esposa com 8 meses de gravidez. E isso é uma coisa que arrasa qualquer vida de um homem. Para o pai, o senador Eurico Rezende, a prisão do filho foi uma, abre aspas, lamentável exploração, procurando envolver filhos de cidadãos ligados à vida pública nacional, fecha aspas. Ele escreveu isso em um artigo publicado nos jornais da época. Como houve uma intervenção do Estado no inquérito, de duas uma. Ou aquela repercussão, aquele crime estava trazendo um saldo negativo muito grande para o Estado, ou como estávamos na época da ditadura, talvez tivesse um protecionismo a determinada pessoa ou determinadas pessoas. Então, se houve um tipo de proteção, automaticamente a gente já diz que outras pessoas estariam envolvidas. Os investigadores não encontram provas suficientes para incriminar Buzaide Júnior e Rezendinho. Os dois não são indiciados. Esse é um processo claro em que houve, por parte da autoridade policial, aqueles que conduziam a investigação, uma eleição daqueles que eles queriam que fossem os principais suspeitos, em detrimento de um abandono de outras versões que aparecem no curso da investigação e que poderiam ser razoáveis, precisavam ser testadas para fins de abandonar uma hipótese diferente daquela que a polícia queria. Álvaro Henrique e Raimundo Duque são absolvidos por falta de provas. A polícia não analisou a carta encontrada no supermercado e entregue ao pai de Ana Lídia, pedindo o resgate da menina. Um retrato falado do suspeito foi feito na época do crime, mas não foi divulgado. E nunca houve exame para identificar o material genético que estava nos preservativos e no papel higiênico, encontrados ao lado do corpo de Ana Lídia. O pessoal fala muito na questão da digital na carta, só que o papel é um documento que dificilmente você consegue pegar digital, e se pegar tem que ser rápido, a não ser que você esteja com os dedos sujos, fica lá, você consegue pegar um digital de um vidro. Mas assim, talvez alguma parte do corpo dela, você conseguisse ver as digitais da pessoa. O preservativo, pelo próprio material dele, o plástico, você consegue verificar digitais. Me parece que deram mais quilate, mais importância a um depoimento de alguém que é uma testemunha ocular, com todos os vícios que a memória pode trazer. Escolheu-se essa versão, que é falha, que produz conhecimentos científicos muito baixos, a outra que podia ser indicador com muita mais precisão daqueles que efetivamente cometeram o delito. O material genético é uma das principais, ainda que não completamente fiável, mas eles nos dão uma margem de propriedade, de realidade, de verdade, muito maior do que um testemunho. Nós tentamos entrar em contato com Álvaro Henrique por telefone, mas ele não atendeu as nossas ligações. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobranças após o sinal. Na próxima reportagem, a legislação atual e as garantias que protegem crianças e adolescentes contra a violência familiar. E mesmo após meio século, especialistas dizem que ainda existe a possibilidade de reabrir as investigações do caso Ana Lídia.